aí, meus amigos, quanto tempo que eu não paro aqui pra falar com vocês, pra fazer vídeo, né? Os últimos vídeos eu sempre começo assim, me desculpem por ficar tanto tempo sem fazer vídeo, me desculpem por estar sumida, mas gente, assim, ó, ou vocês aceitam que eu sou uma blogueira low profile e acompanham a minha vida desse jeito low profile, ou vocês desistem de mim de uma vez e... Não desistam de mim. Bom, gente, faz umas semanas que eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, pedindo pra vocês deixarem dúvidas sobre o meu trabalho, sobre a vida aqui na Itália, sobre qualquer coisa, e recebi muitas perguntas. Então hoje esse vídeo vai ser respondendo essas perguntas, falando com vocês sobre algumas dúvidas que me mandaram nessa caixinha. Vou começar com a pergunta da Isabela. Qual o salário de social media na Itália? Sou social media autônoma no Brasil e sonho em viver na Itália um dia. Bom, o que eu posso falar são das vagas que eu vi enquanto eu estava procurando emprego, né? Geralmente a média salarial que eu via era entre 900 euros a 1.200, 1.300 euros. Eu acho que não tem um valor fixo, sabe? Eu acho que depende muito da empresa, da agência, enfim. Pergunta da Michelle. Qual shampoo você usa? Seu cabelo está sempre impecável. Obrigada. Não acho que meu cabelo tá sempre impecável, porque a água, né, da Itália não colabora. Como muitas pessoas já sabem, a água aqui da Itália contém muito calcário e isso faz muito mal pro cabelo. Inclusive, meu cabelo ele cai demais por causa disso. Uma época eu usava no nosso chuveiro um filtro, mas esse filtro acabou quebrando e eu não coloquei de novo. Mas o shampoo que eu uso no dia a dia é shampoo da Elseve mesmo, é da L'Oréal, esses que você compra em mercado mesmo. No dia a dia eu geralmente uso esse e de vez em quando eu vou alternando, pelo menos uma vez por mês eu lavo meu cabelo com um outro que também é da L'Oréal, só que é da linha profissional. É um shampoo que se chama Metal Detox, que é pra fazer uma limpeza mais profunda no cabelo, no couro cabeludo. Então, mais ou menos uma vez por mês eu lavo meu cabelo com esse. Eu já tô usando ele faz um tempo. Ele é realmente bom, eu sinto que ele realmente limpa muito bem o cabelo, mas ele não é um shampoo de você usar diariamente. O que, na verdade, mais ajudou o meu cabelo foi quando a gente foi pro Brasil e eu cortei. Ele tava muito grande antes da gente ir pro Brasil e as pontas estavam muito feias, meu cabelo não tava nada saudável. E aí a gente foi pro Brasil, eu dei uma boa cortada nele e eu acho que isso fez muita diferença no brilho, na saúde dele, fez toda a diferença ter cortado. A pergunta da Júlia. Dica pra quem vai pra fazer o processo de cidadania italiana na Itália. Acho que a dica mais preciosa que eu poderia dar é tenha paciência, porque pode ser que seja rápido, pode ser que demore, não tem um segredo, não tem uma regra, cada pessoa tem a sua experiência, mas uma coisa que eu diria que é importante é ter paciência, é estar consciente de que pode acontecer qualquer coisa durante esse período, vir preparado pra isso, sabe? Agora, se as coisas acontecerem de uma forma muito fácil, se acontecerem de uma forma muito rápida, isso vai ser um lucro, isso vai ser algo muito bom. Agora, essa próxima pergunta, eu achei uma pergunta tão profunda. O que mais mudou na Lari que chegou e a Lari de agora? Eu acho que foi bastante coisa. Por exemplo, a gente vai fazer 2 anos que a gente tá morando aqui na Itália. Agora em setembro vão fazer 2 anos. E esses 2 anos, eles parecem que na verdade já são tipo 5 anos que a gente já tá morando aqui. De tanta coisa que acontece nesse período. A vida aqui é muito intensa. Tudo acontece parece que num período de tempo mais curto. Desafios muito intensos. E quando você conquista as coisas, são conquistas importantes e intensas também. Então acho que o que mais mudou na Lari, que chegou há 2 anos atrás na Itália, e a Lari que tá agora, depois de 2 anos aqui, eu acho que é o amadurecimento, em todos os sentidos, amadurecimento emocional, amadurecimento espiritual. A Lari que tá aqui depois de 2 anos aprendeu a confiar muito mais em Deus, aprendeu a depender muito mais de Deus, e acho que é isso que vem na minha cabeça, quando eu penso o que mudou na Lari que chegou e na Lari de agora. Acho que a Lari de agora é um pouco mais corajosa também. Também acho que ainda preciso mudar isso, mas eu acho que em comparação com aquela menina que chegou há 2 anos atrás e quem sou eu agora, eu diria que sim, eu sou uma pessoa mais corajosa. E uma pessoa que hoje em dia tem uma outra visão de mundo, uma outra percepção de outra cultura, de outro país. Outra pergunta da Duca, ela falou, pelo tempo que está aí, acha que está valendo a pena? Já recebi esse tipo de pergunta em outras vezes também. E é a mesma
mesma resposta que eu vou falar das outras vezes. Eu acho que essa questão de valer a pena para uma pessoa vai muito do que são os seus objetivos ao mudar de país, do que são as suas metas ao mudar de um país, quais são os seus propósitos. Se eu acho que está valendo a pena, eu acho que está valendo a pena, sim, no sentido de tantas experiências que a gente já viveu aqui, no sentido de tantas coisas que a gente já cresceu, eu e o meu marido como casal, no nosso casamento, na vida pessoal de cada um, na vida espiritual de cada um. Eu acho que nesse sentido, assim, com certeza valeu a pena, sabe? E também tantas pessoas incríveis que a gente já conheceu por aqui. O fato da gente estar numa cultura totalmente diferente da nossa e o quanto isso expande a nossa mente, né? Foi até um pouco do que eu respondi na última pergunta ali. Então, nesse sentido, vale a pena sim. Mas agora, se você perguntar num outro sentido, por exemplo, financeiro e etc., eu vou dizer pra você que não sei. Isso eu já acho que talvez não valeu tanto a pena. Mas é isso aí, talvez seja assunto para um outro vídeo. Que eu também não sei se eu tô a fim de falar tão mais profundamente sobre isso. Para a pergunta do Lucas: o sonho de mudar para a Itália sem ter cidadania ainda vive? Lucas, eu te diria que sim, que vive. Eu acho que se é o teu sonho viver na Itália e talvez você não tenha direito à cidadania italiana, você pode tentar morar na Itália através do estudo. Você pode fazer uma faculdade aqui na Itália, você pode fazer um intercâmbio. Talvez tentar dessa via, entendeu? Dessa forma. Ou uma outra forma também, que é um pouco mais difícil, mas não impossível, você conseguir uma oportunidade de emprego para trabalhar aqui na Itália, né? Mas para isso você tem que já conseguir essa oportunidade no Brasil, né? Para depois você se mudar para a Itália já com esse visto de trabalho. Como eu falei, isso é um pouco mais difícil, mas não impossível. Acho que o seu sonho ainda vive, mas você tem que ver o meio ideal para esse sonho acontecer. Agora é a pergunta da minha xará, Larissa. Como é ser evangélica na Itália? Ser evangélica na Itália, eu diria que é diferente e desafiador, porque é uma cultura muito diferente a do Brasil, né? No Brasil, tem uma igreja evangélica a cada esquina, praticamente. No Brasil, todo mundo já tá mais acostumado, familiarizado com pessoas cristãs, com pessoas evangélicas. Aqui na Itália é um pouco diferente, porque o que as pessoas estão mais familiarizadas é ver pessoas católicas, né? E geralmente essas pessoas católicas, as que são realmente praticantes, geralmente são pessoas mais idosas, mas você ver jovens que realmente frequentam a igreja, que vivem uma vida de igreja, isso é mais difícil. Então, é um pouco desafiador nesse sentido de você ter coragem mesmo, sabe? De se posicionar, de você ter coragem de falar sobre essa religião que pode ser diferente, né, para os italianos e para essa cultura. Então, acaba sendo desafiador. E muitas vezes você vai no sentido totalmente contrário do que as pessoas vão, né? Eu, como cristã, tenho os meus princípios de vida, tenho a minha forma de viver, que é baseada na palavra de Deus, baseada na Bíblia. Então você se posicionar, né, na contramão do mundo exige coragem. Uma coisa que a gente sente muita falta é poder ir todos os domingos a uma igreja, ter esse momento ali de culto, de adorar a Deus, de ouvir a palavra, estar presencialmente na igreja, né? Hoje a gente vive igreja de forma online, então os cultos, a gente assiste os cultos online da nossa igreja e somos discipulados de forma online. O que a gente vive presencialmente hoje é o grupo pequeno, né? Que a gente tem esse grupo todas as quartas-feiras. Isso faz muita diferença, sabe? Graças a Deus que a gente tem esse grupo, mas faz muita falta mesmo você ter ali uma igreja para você congregar e ir todos os domingos de forma presencial. Outra pergunta da Lari também. Ela perguntou se eu enfrentei crises quanto à profissão e chamado. Sim, eu enfrentei algumas crises relacionadas à profissão. Até não faz muito tempo que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essas crises. Isso foi antes de eu conseguir esse trabalho como social media aqui na Itália, que como eu estava há um bom tempo sem conseguir um trabalho, essas crises foram vindo, né? De não saber o que fazer, não saber no que trabalhar, não saber se eu ainda gostava de trabalhar com redes sociais, como social media. Também uma crise, é pra eu viver na minha vida como youtuber e só isso? Ou será que eu ainda gosto de trabalhar como social media? Mas eu acho que pelo fato eu estava
há tanto tempo sem trabalhar nessa área, talvez eu esqueci de como eu realmente gostava de fazer isso, de como era uma profissão que eu realmente gosto de exercer, né, como social media. E aí, a partir do momento que eu voltei a trabalhar aqui com essa profissão, eu percebi que eu realmente gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar com as redes sociais, eu gosto de trabalhar como social media. Então, essas crises, elas estão silenciadas nesse momento da minha vida. Eu estou vivendo o momento presente, mas as crises existiram. Pergunta do Fábio: como o salário mínimo da Itália, em torno de 1.100, 1.200 euros, dá para guardar dinheiro? Eu acho que isso depende muito do estilo de vida da pessoa. Se o objetivo dela é economizar com outras coisas, lazer, estilo de vida, sair, essas coisas, eu acredito que dá sim para guardar um dinheiro, dá para dar uma economizada. E também tudo depende se esse salário de 1.100, 1.200 é uma pessoa solteira ou é uma pessoa, ou é um casal, é uma família, né? Por exemplo, se é uma família, um casal, né? Vou usar esse exemplo. É um casal que só um dos dois está trabalhando e o salário é entre 1.100 e 1.200, aí eu diria que já fica um pouco mais difícil de guardar um dinheiro, investir ali nas economias. Fica bem apertado. Mas se é um casal onde os dois recebem mais ou menos essa média de salário, com certeza dá sim para economizar, para guardar um dinheiro. Agora a pergunta da Gabi. Ela falou: Lari, se fosse morar em outro lugar da Itália, qual lugar escolheria? Olha, eu acho que alguns tempos atrás, essa pergunta eu já responderia direto assim, ó, Milão. Moraria em Milão. Eu continuo gostando muito de Milão, mas eu acho que não sei mais se eu escolheria morar em Milão, se eu fosse escolher morar em outro lugar da Itália. Não consigo imaginar outro lugar da Itália pra morar, porque eu acho que se fosse pra se mudar da Itália... Não, acho que se fosse pra escolher outro lugar pra morar, eu não escolheria morar na Itália novamente, entendeu? Então, no momento, é aqui mesmo, em Brescia. Thiago perguntou: me conta como funciona o GP da Onda Dura. Vou me mudar com minha esposa em outubro. Bom, pra quem não sabe, GP significa grupo pequeno ou célula, como se chama em algumas outras igrejas, né? Célula, grupo pequeno, GC, enfim, cada igreja às vezes tem sua nomenclatura diferente. E Onda Dura é a igreja que a gente congrega e que então a gente tem esse GP, esse grupo pequeno, semanalmente aqui em Brescia, que é todas as quartas-feiras, à noite, a gente se reúne com a galera e a gente tem esse tempo de louvor, a gente tem esse tempo de compartilhar sobre a palavra de Deus. E esse tempo, ele é aberto para qualquer pessoa que queira participar. Não é nada fechado também só de brasileiros. Nós estamos sempre abertos para receber qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, enfim. Vocês serão muito bem-vindos, você e sua esposa. Quando vocês chegarem por aqui, quiserem visitar, participar, serão muito bem-vindos. E qualquer outra pessoa que esteja ouvindo este vídeo, vendo este vídeo e que mora por aqui ou mora aqui perto e queira também visitar, participar, vai ser muito bem-vindo. Agora a pergunta da minha amiga maravilhosa, Paulinha. Ela perguntou: você tá feliz com o seu trabalho? Sim, eu estou feliz com o meu trabalho. Estou muito grata mesmo por essa oportunidade de poder trabalhar na minha área aqui na Itália. Às vezes eu me pego pensando, assim, às vezes eu tô indo pro trabalho, vou passando pelo centro, assim, e de repente eu penso: meu Deus, eu moro na Itália e eu estou trabalhando na minha área aqui na Itália. E aí vem um sentimento, assim, de muita gratidão no meu coração e de tipo... E ao mesmo tempo eu penso: meu Deus, que loucura. Porque eu sei que não é algo tão simples de acontecer, você conseguir uma oportunidade de trabalhar na sua área em um país diferente, né? E sendo imigrante. Então eu tô feliz, eu tô grata e claro que tem os seus desafios, mas todo e qualquer trabalho vem acompanhado de desafios e esses desafios fazem a gente crescer na vida, né? Agora a pergunta do Lucas, ele perguntou: quais as principais diferenças de um social media na Itália, programas e rotina? Acho que a principal diferença é que é tudo em italiano e não em português. Eu sei que é uma resposta bem óbvia, né? Óbvio que é tudo diferente por ser tudo em italiano. Esse acaba sendo um dos principais desafios, né? Tudo ser em italiano. Mas, enfim, essa é a principal diferença. Porque num quesito, assim, de rotina, é muito parecido, assim, não tem tantas diferenças, sabe? Em relação à rotina, em relação à função em si. A função é você fazer planejamento de conteúdos, é programar conteúdos, pensar em estratégias
estratégias publicitárias, você pensar em campanhas publicitárias. Então, essa questão de rotina e de funções em si não muda muita coisa. Em relação a programas, eu acho que o que muda, assim, talvez são programas que eles utilizam, né, para organização, né, das demandas, as organizações das tarefas de cada funcionário, de cada pessoa. Então, isso acredito que muda, porque não sei, por exemplo, se os programas que a gente usa para fazer isso lá no trabalho se existe no Brasil também. No Brasil, eu lembro de usar muito o Trello. Eu acredito que aqui também deve existir o Trello, mas a gente usa um outro programa, um outro site para fazer essa organização de tarefas e tal, mas que também é muito fácil de entender e que funciona basicamente como um Trello, assim, também. Mas é isso, gente, não acho que existem tantas diferenças, assim, de você ser um social media aqui e um social media no Brasil. Agora a pergunta da Natália. Qual dica tu daria para quem tá se mudando para Itália para alugar um apartamento? Vou dar a mesma dica que eu dei para quem vem para reconhecer a cidadania italiana, que é paciência e perseverança, porque não é fácil, mas isso também é uma coisa que cada pessoa tem a sua experiência. Porque ao mesmo tempo que eu conheço pessoas que alugaram um apartamento muito rápido e de forma simples, eu também conheço pessoas, assim como eu, que foi um pouco mais difícil de alugar um apartamento, que demorou um pouco mais de tempo. Eu e o Diogo, a gente levou um período aí de 45 dias, mais ou menos, até a gente conseguir achar esse apartamento e alugar esse apartamento. Mas a gente tem também um casal de amigos que levaram até mais tempo do que a gente, até eles conseguirem alugar a casa deles. Mas também tem um casal de amigos que alugou o apartamento deles muito rápido. Então, assim, você tem que vir pra Itália entendendo que tudo pode acontecer. Pode acontecer de você ter que esperar meses até conseguir alugar uma casa, ou pode ser que você alugue rápido. Gente, viver a vida de imigrante é uma loucura. Você nunca sabe o que te espera pela frente. Mas a vida é assim, você nunca sabe o que te espera pela frente na vida. Seja na Itália, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Nunca estaremos preparados para nada. Mas no que você conseguir se preparar no sentido emocional e financeiro também, eu acho que isso é importante. Mas eu vou dar aqui uma dica mais prática também em relação a alugar um apartamento aqui na Itália, que foi uma coisa que na verdade o Diogo fazia enquanto a gente estava procurando apartamento, porque enquanto ele procurava eu já tinha começado a trabalhar no restaurante. Mas o que ele fazia, ele procurava nos principais sites de alugar casa, apartamento, que é Idealista, Imobiliare e Subito. Então ele ficava o dia inteiro procurando nesses sites e uma coisa que ele fazia era colocar no filtro lá da busca para mostrar os resultados mais recentes. Então ele colocava esse filtro nos sites para que aparecesse ali em primeiro lugar nos resultados da pesquisa as casas que tinham sido recém-anunciadas, porque as chances de você encontrar uma casa que, por exemplo, você pesquisou lá uma casa e apareceu como recém-publicado um anúncio de uma casa, e aí as chances de você clicar e ligar e conseguir agendar uma visita, conseguir mostrar o interesse rápido, é mais fácil do que você clicar no anúncio de uma casa que já está postada há muito tempo e que provavelmente já está quase sendo alugada para alguém. A próxima pergunta é da Natália também. Ela perguntou se eu me arrependo de ter vindo para a Itália. Não me arrependo, acho que tudo que aconteceu e tem acontecido até agora aconteceu com a permissão de Deus, porque é da vontade de Deus, e eu acho que se a gente tá aqui até hoje, é também por causa da vontade de Deus, é o que a gente crê, e é por isso que a gente tá aqui também. Então, não me arrependo, acho que tudo que tem que acontecer, ou que vai acontecer, é porque tem que acontecer. A Natália também perguntou: intermediário de inglês e 0 italiano, como seria para morar na Itália? Eu acho que foi mais ou menos como eu vim, quando a gente se mudou aqui pra Itália. Meu inglês também era num nível intermediário, e italiano eu sabia muito pouco. Sabia só cumprimentar, falar meu nome, me apresentar, coisas muito, muito básicas, assim. Então a gente veio pra cá e eu estava mais ou menos assim. E a minha experiência foi que mesmo com o meu italiano nesse nível, eu consegui um trabalho como garçonete muito rápido, com eles sabendo que o meu nível de italiano era muito baixo. Mesmo assim fui contratada, eu consegui esse trabalho e acabei aprendendo grande parte do meu italiano ali, no dia a dia, na marra, no fogo. Comigo
acabou funcionando dessa forma. Mas eu acho que se você tem a oportunidade de já estudar italiano antes de vir pra cá, fazer algumas aulas, fazer um curso, alguma coisa assim, aí do Brasil mesmo, eu acho que isso seria bom e seria muito importante. A gente tava aqui um tempão gravando, aí o armazenamento do meu celular acabou e eu perdi várias perguntas que eu já tinha respondido. Vou retomar. Outra pergunta da Luana, ela perguntou se eu penso em voltar para o Brasil. Sim, eu penso, ainda tenho esse desejo de um dia voltar a morar no Brasil, mas acho que ainda não é o momento, acho que ainda a gente tem coisas para viver aqui na Itália, então não sei quando será esse momento, mas sim, eu tenho vontade de voltar. Agora a pergunta da Su. Tem sido fácil fazer amizade com italianos? Tem sido um desafio, porque é um desafio você conseguir se expressar plenamente em uma outra língua. Até uma coisa que eu já levei para terapia, já conversei com a minha psicóloga sobre isso. Sobre você... Às vezes parece que você não tem personalidade. Isso acontece comigo, né? Às vezes parece que, eu não consigo me expressar, não consigo falar aquilo que eu quero, não consigo expressar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu quero. Às vezes também não consigo responder tudo que eu queria, ou não consigo interagir com as pessoas da maneira que eu sei interagir em português. Então é um desafio porque você meio que tem que desenvolver uma outra personalidade quando você tá aprendendo uma nova língua. Esse processo às vezes parece que você não tem personalidade, então às vezes eu fico pensando, será que as pessoas acham que eu sou uma chata? Porque às vezes eu não sei o que responder em italiano, às vezes eu não sei como continuar um diálogo por causa da língua, sabe? Às vezes eu fico, as pessoas devem achar que eu sou uma chata, mas eu sei que eu sou um pouquinho legal, sabe? Então tem sido um desafio por causa disso. E aí, às vezes eu fico um pouco tímida, um pouco travada, mas acho que é por causa dessas inseguranças da língua, assim. Então tem sido um processo ainda, sabe? Mas eu sei que vai passar. A Ellen também perguntou: como suas emoções estão? As minhas emoções, ela tem altos e baixos. Tipo assim, nessa última semana eu estava de TPM e eu acho que foi uma TPM muito forte, porque assim, minhas emoções estavam muito sensíveis. Eu estava bem chorosa, muita saudade da minha família, dos nossos amigos lá no Brasil. É uma montanha-russa, entende? Tem vezes que eu tô super bem, mas às vezes tem dias que eu tô mais sensível. E a saudade é uma coisa que pega, mas a gente vai tentando administrar e colocar nas mãos de Deus, e muita oração, e a terapia também me ajuda, enfim. Agora a pergunta da Bruna, ela perguntou: tem muita oportunidade de trabalho na área de mídias aí na Itália? Marketing, fotografia? Assim, muitas não. Não tem muita oportunidade, não. Eu acho que depende também de onde você mora. Por exemplo, eu sei que Milão é um grande polo do marketing, da arquitetura, da arte, da criatividade. Então lá, por exemplo, tem mais vagas, né? Mas agora em cidades um pouco menores, não tem muitas oportunidades, não. São um pouco mais escassas. Então aqui na minha cidade, por exemplo, que é Brescia, não tem muitas oportunidades. Então esse período aí que eu fiquei procurando trabalho, eu não vi tantas vagas de social media, de marketing. Mais uma pergunta da Ellen. Ela perguntou se no meu trabalho eu sou a única brasileira. Sim, eu sou a única brasiliana e sou a única imigrante e estrangeira também. O resto, todo mundo é italiano, veramente italiano. Eu sou a única estrangeira e brasiliana. A Adi Siqueira perguntou: você sabe se em Brescia ou proximidades há intermediadores para conseguir alugar um apartamento? Eu sei que existe, tá, gente? Existem esses intermediadores, porém eu não tenho contato de ninguém, eu não conheço ninguém. Geralmente as pessoas conseguem contato de intermediadores através de boca a boca. Porque aqui na Itália muitas coisas funcionam assim, boca a boca, você conversa com um e conversa com o outro. É muito importante você chegar numa cidade, num lugar novo, e você fazer contatos, seja contatos brasileiros, quanto principalmente contatos italianos. Isso é muito importante. Então, quando você chegar numa cidade, não fique isolado, porque muitas vezes você vai conseguir alugar alguma coisa, você vai conseguir o contato de alguém conhecendo outras pessoas, conhecendo outros brasileiros, conhecendo italianos. Então, fale, se comunique, vá atrás de fazer amizade com outras pessoas, não se feche numa bolha, porque essa coisa de você ter contatos, de você perguntar para um, perguntar para outro, isso faz muita diferença. Agora a pergunta da minha amiga fofa
fofa, maravilhosos. Minhas amigas sempre mandam perguntinhas pra mim. A pergunta da Lídia. E aí, como está se adaptando à nova rotina? Acho que eu já me adaptei bem até agora à nova rotina, mas ainda tem coisas que precisam ser ajustadas e adaptadas na minha rotina. Fazer conteúdos é uma coisa delas, uma dessas coisas que eu preciso ajustar na minha rotina, né? As pessoas no meu Instagram estão me cobrando que eu sumo, que eu faço conteúdo e aí eu sumo, desapareço. Eu preciso ajustar isso na minha rotina. E também, como tinha falado antes, preciso também recolocar na minha rotina atividade física e voltar a cuidar melhor da minha alimentação. Minha amiga também perguntou se existe diferença entre criar conteúdo aqui ou no Brasil. Eu já tinha respondido uma pergunta mais ou menos parecida, né? A maior diferença é realmente a questão da língua. Uma coisa que eu faço muito no trabalho é escrever texto, escrever copy, legendas, então, e tudo eu preciso escrever em italiano. E às vezes também, por exemplo, eu tenho uma ideia de conteúdo na minha cabeça, que eu tenho essa ideia em português, né? E aí eu preciso fazer com que as pessoas que vão precisar produzir aquele conteúdo entendam a minha ideia. Então, tipo assim, lá no meu trabalho, eu sou a social media, mas eu não sou a pessoa que vai até o cliente e produz o vídeo e edita o vídeo ou que faz uma foto. Eu faço o planejamento do conteúdo. Então, eu penso nas ideias, eu tenho que escrever um script para quando algum dos videomakers for até o cliente para fazer esses conteúdos que eu coloquei no script, né, que eu pensei, planejei de acordo com as estratégias para aquele cliente. Então, muitas vezes eu tenho alguma ideia que aquela ideia surge na minha cabeça em português ou através de alguma referência que eu vi. E aí eu preciso tentar comunicar essa mesma ideia, só que em italiano. A maioria das vezes eu consigo, isso dá certo, mas às vezes não tanto. Então esse às vezes é um desafio. Agora a pergunta da CMLJ da Antunes. Ela perguntou se pretendemos ter filhos. Sim, pretendemos ter filhos. É um desejo muito grande do nosso coração. E é uma coisa que tem crescido mais no meu coração também nos últimos anos. É um assunto que estamos ainda desenvolvendo, mas a gente quer ter filho sim. Bom, gente, agora para finalizar, a última pergunta da família Zucchi. Lari, como está o seu italiano no trabalho? Eles dizem o quê? Dizem que eu falo bem. Inclusive, alguns deles assistem meus vídeos aqui no YouTube. Eles daí colocam legenda em inglês, né? Pra tentar entender o que eu falo aqui. Mas eles dizem que eu falo bem, eles dizem que, enfim, meu italiano é bom. Mas ainda assim, eu às vezes tenho dificuldade, né? Como eu já falei nesse vídeo, de me comunicar, de me expressar, de representar a minha personalidade através do italiano. Mas o pessoal lá no trabalho são, tipo, eles têm paciência, eles me ajudam a completar as frases, eles tentam entender o que eu tô querendo dizer pra me ajudar a eu me comunicar, me expressar. Eles são pacientes, assim, comigo e, segundo eles, eu falo bem. Mas eu acho que eu ainda tenho muito pra melhorar. Então é isso, minha gente. Respondi bastante perguntas. Vocês deixaram bastante perguntas. Muito obrigada por quem mandou uma pergunta. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que esse vídeo tenha esclarecido, tirado a dúvida de vocês, tenha tirado as curiosidades de vocês, saber como que tá no trabalho, de saber como tem sido minha rotina, meus dias, enfim, minha vida. Vou tentar organizar melhor a minha rotina pra voltar com os vídeos semanalmente aqui no canal. A gente tem tido muitas coisas na nossa rotina, além do trabalho, né, que é horário comercial. A gente também tem os nossos compromissos com a nossa igreja, então a gente tem discipulado, a gente tem grupo pequeno e a gente também tem que passar um tempo juntos como casal, né, eu e o Diogo, como família. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo.